Olá meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores, eu sou o professor Thiago de Sá e será um prazer acompanhá-los nesta videoaula. Hoje, com a resolução de uma questão que vem aí do Enem de 2021 para nós e vem trazendo uma imagem com um texto configurando para nós linguagem verbal, linguagem não verbal, ou seja, linguagem mista, né? Muito bem aí apreciadas nos quadrinhos e outras formas de união dessas linguagens. E bem sabemos que o Enem gosta muito de trazer para nós essa mistura de linguagem verbal e linguagem não verbal. E o texto, sem dúvida, é extremamente interessante. Pausa aí, dá uma lida nessa imagem, depois volta para cá para a gente discutir o nosso enunciado e as alternativas para ver qual é a correta. Falando em enunciado, nós temos o seguinte, olha só. Nessa tirinha, produzida na década de 1970, os recursos verbais e não verbais sinalizam a finalidade de... Olha só, nós temos aqui uma tirinha produzida em 1970. Já precisamos analisar um conceito histórico, social e cultural de uma década diferente da nossa. Porém, o que é apresentado nessa tirinha ainda é discutido nos dias de hoje. Mas, professor, você está falando do quê? Vamos lá para a alternativa A para poder discutir. Nela, nós temos o seguinte, reforçar a luta por direitos civis. Bem, nessa tirinha específica, nós não temos a luta por direitos civis, mas nós estamos conversando aqui sobre direitos de igualdade entre homens e mulheres. E aí eu pergunto para vocês, será que nós temos isso na sociedade de hoje? Ou ainda estamos longe de conseguir essa igualdade social? Quando eu falo em direitos civis, eu estou abrindo um leque muito grande. E aqui eu estou mais específico, a minha discussão é mais específica, é mais micro e não macro, como direitos civis traz para nós. Então a alternativa A não é a alternativa correta. Vamos lá para a alternativa B. Explicitar a autonomia feminina. Olha só, eu mudaria isso daqui para a apresentação de que não é explicitar a autonomia feminina, é explicitar a luta feminina durante todo o processo de maternidade, que por muitas vezes é negligenciado pelos seus companheiros, que é uma questão que é aí apresentada para nós dentro desta narrativa, dentro dessa tirinha. Então a alternativa B também não é a alternativa correta. Temos aqui a alternativa C, que diz o seguinte, ironizar as condições de igualdade. Chegamos na alternativa correta. Aqui há uma grande ironia entre a questão de igualdade que é apregoada dentro da nossa sociedade. Falamos em igualdade, mas deixamos muito a desejar dentro dessa perspectiva. Há um discurso eloquente, muito bem trabalhado, que está distante da realidade. É preciso chegarmos a essa igualdade. Então, o artista aqui, ele traz para nós essa ironia, para que possamos refletir sobre comportamentos, para que possamos refletir sobre o diálogo e o discurso que é apresentado entre realidade e entre ação. Então a alternativa C é a alternativa correta. Mas vamos lá para a alternativa D e para a alternativa E. Na alternativa D temos o seguinte, estimular a abdicação da vida social. Não é o objetivo. A gente sabe que maternidade, paternidade, essas questões exigem muito trabalho, porém não nos distancia da sociedade. Por um tempo, talvez, devido às obrigações novas, à mudança de rotina, etc. Mas aqui não é o objetivo discutir a abdicação da vida social. E por fim, mas não menos importante, a alternativa E, para concretizar a nossa reflexão sobre a questão, temos criticar as obrigações da maternidade. Opa, não há uma crítica aí às obrigações da maternidade. Seria até injusto tal comentário sobre a questão da maternidade. Então, dessa forma, reforço e fico feliz em dizer para vocês que a alternativa C é a alternativa
correta. O autor trouxe na sua expressão artística uma ironia que nos leva à reflexão, que nos provoca a pensar sobre a sociedade à nossa volta. Alternativa C, alternativa correta. Em caso de dúvida, volta lá para o começo do vídeo, assiste novamente. Se a dúvida persistir, meu querido e minha querida, aprofunde os seus estudos. Forte abraço e até breve.